Ela se chama Flor Mamãe, só nasce no jardim do coração. E a Mulher Maravilha tá ficando assim. O cabelo dela, como eu falei, eu fiz as mechas do cabelinho que vai ficar nas laterais e na parte de trás com avesso à mostra. E essas 4 mechas eu fiz com o direito à mostra. Aí se eu quiser, eu posso até deixar solto assim, como é o cabelo da Mulher Maravilha, né, jogadão pra trás. E ele fica assim. Ou posso botar orelhinhas ou não, posso fazer essa mecha um pouquinho mais curta se eu botar orelhinhas. Aqui eu vou deixar sem orelha mesmo. A expressão dos olhos, eu entrei por aqui, saí aqui, a um pontinho aqui do olho. E aí vim nesse pontinho aqui, né, pulei 2 pontinhos no ponto de cima, na carreira de cima, desculpa. Daqui eu vim para a carreira de cima, pulando 2 pontinhos. Já saí aqui, deixando 3 pontos, deixando dois, esses 3 carocinhos aqui, ó. Aí já saí aqui, amarrei, escondi o fio. O narizinho dela eu vou colocar aqui. Eu tenho 1, 2, 3 pontos, eu vou botar aqui, ó. Então, pegando aqui e dando 3 voltas ou 4. Deixa eu mostrar aqui, gente. Para essa aqui eu dei 4 pontinhos, ó. E 4 não, 5 pontinhos que eu dei aqui. Eu dei 3, depois dei mais um aqui e mais um aqui. A sobrancelha dela aqui eu fiz com fio de bordar, que fica mais delicado. Aqui eu não tinha, eu comprei o fio de bordar depois para fazer aquele. Mas aqui eu dividi o fio amigurumi só para improvisar, porque na verdade só que ele fica muito fraquinho. O fio amigurumi quando a gente divide, ele fica arrebentando. Fiz só uma improvisação, mas eu prefiro assim, que com o fio de bordar fica mais delicado. Olha, gente, eu fiz alguns acabamentos aqui de teste, mas eu queria mostrar logo como que eu fiz a tiara que ela tem. A tiara que vai assim. Eu optei por colocar essa estrelinha pronta, mas aí vai da habilidade de cada um. Se quiser bordar, pode bordar. Essa estrelinha, ela vem vendida assim. Ela é vendida desse jeito, em cartelas. E eu vou usar as estrelinhas brancas para enfeitar o vestido dela. Eu acho que vai ficar legal. Talvez fique um pouco grande, pode ser feito também com pinguinhos de tinta. São os pontinhos, não precisa desenhar a estrela bem direitinho. Pode ser só bolinhas mesmo. Ou pode ser também com essas estrelinhas de festão, de Natal. Aqui ela é dourada, mas se vocês quiserem, ela é um plástico. Dá pra vocês pintarem com esmalte, com esmalte branco, que ele prega nessa estrela. Ele não sai. É um pouco menor do que esta. Eu encontrei só desse tamanho, que eu acho um pouco exagerado. Mas aqui é estilizado. Aqui tá mais ou menos como o cabelo da Mulher Maravilha. Mas o restante é estilizado, né? Porque a roupa da Mulher Maravilha não é assim. Aqui é pra ser uma fantasia comportada, digamos, da Mulher Maravilha, pra ser pra sua amiga Maravilha. Eu vou deixar um versículo de reflexão aqui em relação à amizade, já que esse amigurumi é para ser para sua amiga Maravilha. Fica esse versículo de reflexão. O amigo ama em todos os momentos. É um irmão na adversidade. Para a tiara dela eu vou fazer 14 correntinhas, contando com esta. Então esta aqui geralmente eu não conto, então seria essa mais 13. Então contando com ela, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vou pegar nas alcinhas de trás, ou seja, nessas ondinhas que tem aqui. Vou começar com um ponto baixíssimo nesta ondinha aqui. Então, tá aqui o meu ponto, nesse segundo ponto. Essa aqui é a ondinha do primeiro, essa aqui é a ondinha do segundo ponto. Então, vou começar com um ponto baixíssimo. Bota esse carocinho pra trás, pra ficar fácil, da laçada. Tiro os dois. E agora eu vou fazer 4 pontos baixos, nos próximos carocinhos aqui, nos próximos pontos. Então, primeiro ponto baixo. Segundo, terceiro, quarto ponto baixo. Agora eu vou fazer um ponto alto, então dei a laçada, peguei aqui, tirei dois. E agora eu vou fazer um ponto picô com uma correntinha. Como que é isso? Vou fazer uma correntinha nessas duas alcinhas aqui, ó. Eu só estiquei o fio só para mostrar melhor, tá, gente? Nessas duas alcinhas, eu vou introduzir a agulha, eu vou ajustar meu ponto. Introduzir a agulha nessas duas alcinhas e vou fazer um ponto baixíssimo. Então, boto esse carocinho lá pra trás, pra dar uma laçada e tirar tudo de uma vez. Pronto. Agora, um ponto alto, no próximo carocinho aqui, no próximo ponto. E agora é só seguir espelhado, tá, gente? Do mesmo jeito que eu fiz o começo, ou seja, ponto baixíssimo, 4 pontos baixos e um ponto alto, eu vou seguir aqui. Fiz um ponto alto, vou fazer 4 pontos baixos e já volto para mostrar. Olha, fiz 4 pontos baixos, sobrou esse último carocinho aqui. Eu vou fazer um ponto baixíssimo. E aí, vou cortar o fio, amarrar aqui. E tá pronta a tiara. Lindíssima. Ajeita a pontinha aqui. Como eu falei no vídeo passado, eu dei um pontinho nessa ponta aqui desse detalhe da roupa dela. Eu dei um pontinho aqui em amarelo, só pra ficar bem preso ao corpo.
E para o acabamento, gente, vocês podem usar o ponto caranguejo ou esse ponto rendinha também. E a diferença é qual? O ponto rendinha ele é mais maleável, ele não fica tão durinho. É ideal para vocês fazerem acabamentos de casaquinhos, roupas que vocês não querem que fique tão duro. Casaquinhos nem tanto, mas saias, né? Uma saia que você queira que fique mais maleável. Casaquinhos, em geral, a gente usa ponto baixíssimo como acabamento, que ele fica firme, ou ponto caranguejo também. O ponto caranguejo, ele deixa o trabalho bem firme. Então, para esse vasinho, eu acho que o ideal seria o ponto caranguejo. Mas esse ponto rendinha, vocês podem fazer ou pegando nas duas alcinhas, fica um acabamento muito bonito, ou pode fazer pegando só na primeira alcinha, como aqui. E como que ele é feito? Ele é feito assim, ó. Uma correntinha. Eu vou pegar aqui na alcinha de trás, como eu estava fazendo. E ponto baixíssimo. Uma correntinha, ponto baixíssimo. É só isso. E se pegar também nas duas alcinhas, uma correntinha, pega as duas alcinhas, ponto baixíssimo. Aquela dica que eu dei para o ponto baixíssimo, quando for fazer o ponto baixíssimo, segure assim, que fica mais fácil. Correntinha, pega o ponto, segura essa pontinha, tira os dois. Pronto, só isso. Então, ou pegando nas duas alcinhas, ou pegando só em uma, ele é bem bonitinho também. E o ponto caranguejo, que é ele que eu vou fazer aqui, vou desmanchar, porque eu vou fazer com o ponto caranguejo. Fazer uma correntinha para iniciar o trabalho. Então, introduzi o fio, fiz uma correntinha e você vai para trás. Então, em vez de você fazer pontos baixos para frente, você vai fazer pontos baixos para trás. Então, aqui você vai introduzir a agulha no ponto anterior, vai dar um ponto baixo e tirar os dois fios. Já pode ir prendendo isso aqui também, tá, gente? Eu não vou prender agora não, para ser mais rápido, mas já pode ir prendendo. Aí vai de novo, né? Próximo ponto, deu a laçada e tira esse ponto. Tem que tomar cuidado só para o quê? Para que esse fio não pegue essa pontinha que fica aqui, né? Tem que passar dessa pontinha, tá? Então, mas automaticamente ele passa. É mais fácil ele passar dessa pontinha do que ele ficar enroscado aqui em cima. Mas tem esse cuidado de sempre as pontinhas estarem aparecendo assim. Então é isso. Ele é um ponto que deixa o trabalho bem firme e é o ideal para esse vasinho. Mais uma dica aqui, gente. Antes de vocês fazerem o acabamento aqui na barra da saia, testem para ver se deu tudo certo, né? Aqui eu botaria uma carreirinha a menos, mas acho que a maior parte das pessoas usaria isso aqui como bonequinha. E a ideia do vasinho seria mais a surpresa do que ele ficar o tempo todo assim, né? Mas é bom testar. Então, gente, no vídeo passado eu falei para vocês fazerem esse círculo com 18 pontos. E aí vocês vão costurando ponto a ponto na carreira de 18. Lembrando que essa última carreira branca tem 24, a carreira anterior tem 18. Então, aqui deu certinho, porque o fio soft é um fio molinho e o vaso vai ficar do jeito que é para ser, né? Apoiado nessa carreira, em um nível, e no outro nível, apoiado nessa carreira. Quando eu fui costurar o vaso da Mulher Maravilha, ele ficou assim, porque o fio amigurumi é um fio bem mais firme, mais duro, diferente do fio soft, que é um fio molinho. Então, no fio soft, ele entrou aqui, como era para ser, e no fio amigurumi, essa carreira de 18 não está entrando na carreira de 18. Então, uma sugestão que vocês podem fazer é, em vez de costurar na carreira de 18, vocês podem costurar na carreira de 24, só que lembrando que não vai ser ponto a ponto. Vão ter que pegar 2 vezes em um mesmo ponto por 6 vezes, né? Lembrando que de 18 para 24 tem 6 pontos a mais. Outra opção é vocês deixarem sem enchimento também, porque o corpinho é pequenininho, então não tem problema se ficar sem, ou botar um pequeno círculo aqui de feltro até coladinho, vai ficar bem bonitinho também. Então eu vou tirar isso aqui e vou fazer na carreira de 24, vou fazer na cor azul. Eu optei também por deixar essa parte do avesso à mostra, já que tudo aqui está no avesso. Então, gente, lembrando que eu tenho 24 pontos nessa carreira vermelha, e aqui eu tenho 18, então vou pegar cada um desses pontos, cada um desses carocinhos, essa parte amarela vai ficar por dentro do corpo, vou pegar logo esse primeiro ponto aqui, e vou passar o fio, lembrando que são 24 para 18, então eu tenho que pegar 4 para 3. Então, meu primeiro ponto, passei aqui, vou passar lá de novo. Eu gosto de fazer assim quando eu costuro, eu não vou ajustar esse fio ainda, porque eu quero ter o controle das duas pontas. Se por acaso ficar alguma parte aqui meio frouxa, eu posso ajeitar. Então, eu vou entrar aqui no mesmo lugar de novo, e vou sair aqui, ou seja, eu dei um giro nesse ponto. Entrar no próximo ponto. E aqui também vou entrar no próximo ponto. Então, aqui do lado. Eu já mostro como que tá ficando lá do outro lado. Então, aqui já estou no meu segundo ponto. E aqui também. Então, entrei de novo no mesmo lugar. Agora, eu tenho que pegar o terceiro e o quarto no terceiro ponto.
Vou fazer bem direitinho o começo aqui, porque depois vai ser uma repetição. A gente vai fazer isso por mais 5 vezes. Então, peguei o terceiro com o terceiro. E agora vou pegar o quarto com o terceiro também. Para que dê certo, de 24 pontos, ficarem com 18. Então, peguei o quarto ponto aqui com o terceiro também. Então, no mesmo lugar que eu peguei o terceiro. E vou fazer isso por mais 5 vezes. E aí vai terminar os meus 24 pontos. Eu vou mostrar para vocês como que está ficando o direito. Lembrando que eu estou com fio azul e o corpo do outro lado é vermelho. Só que, ó, peguei errado aqui um ponto, gente. Eu vou já corrigir isso aqui. Eu não fui olhando, porque eu já tinha feito agora há pouco, e ele tinha ficado bem ajustadinho aqui. Mas aqui eu dei uma erradinha, ó. E eu gosto de mostrar os erros para vocês, gente, porque assim, se der alguma coisa errada, eu quero que o erro aconteça aqui. para que vocês não errem aí. Então eu vou desmanchar aqui e vou fazer com mais cuidado. Então vou fazer de novo e já mostro para vocês como que ficou. Uma dica para vocês fazerem isso, gente, é assim. Como eu estou usando uma agulha que não tem ponta, ela não machuca, eu boto meu dedo lá dentro do trabalho, sinto lá no meu dedo, que ela tá entrando livremente, sem enroscar em ponto nenhum. Pronto, aqui ela tá cutucando só o meu dedo sem enroscar em nenhum ponto. Então eu sei que aqui ela não vai pegar aquele ponto baixíssimo. Olha, vou sentindo aqui, ó, quando ela entra livremente. E não quando ela enrosca alguma coisa, por exemplo aqui, se eu enroscar, né? Aqui ela entra com mais resistência. Então é só fazer isso. Então pronto, pegou o ponto correto, fez isso. Vou terminar e já volto. Olha, cheguei exatamente na metade. Já fiz 12 pontos aqui, 9 pontos aqui. Tá ficando bem bonitinho, do jeito que eu queria. E aqui, ele tá ficando assim, ó. Façam bem justinhos esses pontos, porque não vai estragar o trabalho se vocês apertarem. E vai ficar bem rente aqui o fio amarelo. E não vai aparecer muito. Se quiser fazer com vermelho, vou fazer aqui só para mostrar como que ficaria se fosse com vermelho. Mas eu vou fazer com fio azul mesmo. Vou fazer só uns pontinhos aqui, só para vocês terem uma ideia de como que ficaria. Então, vermelho não teria problema nenhum aqui, porque aqui já é vermelho. Aqui estão os 3 pontinhos que eu fiz. E desse lado, ficaria assim. Apareceria essas pontinhas aqui. Eu prefiro desse jeito, mesmo que o direito fique assim. Então, aqui estão as duas opções de costura, ou aquela opção que eu falei também, pode não botar costura nenhuma e simplesmente colar um círculo pequeno de feltro, que vai ficar um trabalho bem interessante também. Eu acho que ficaria bem legal. Ou até o feltro costurado, que o feltro molinho vai se adaptar a qualquer fio. Olha, terminando aqui, gente, tá ficando assim, desse lado. Tá ficando bem discreto. Essa parte azul ficou quase nem apareceu. E do lado de cá, lembra que eu comecei naquela parte do fio amarelo que eu ia esconder? Olha por que eu gosto de ter 2 pontas para controlar. Aqui tá esse carocinho, que não tá totalmente escondido. E eu vou fazer o quê? Eu vou desmanchar esse primeiro ponto para melhorar esse fio. Desmanchar não, vou controlar ele aqui. Olha, já deu para esconder. Deu para ver, né? Só tendo ajeitado aqui um pouquinho, já deu para esconder. Claro que ele ficou um pouquinho frouxo. Se eu tivesse só um fio para controlar, ou seja, só outra ponta, eu não conseguiria ajeitar isso aqui. Mas já que eu tenho as 2 pontas, olha que fácil, gente. Por isso que eu não gosto muito de costurar. Essa é uma dica de costura, né? Que eu gosto de ter as 2 pontas para controlar, porque se algo der errado, eu não preciso desmanchar tudo. Então aqui já estou terminando. Ficou bem legal, ó, gente, gostei desse resultado. Um vasinho bem bonitinho, com esse detalhe. E outro detalhe, eu não enchi a bonequinha, preferi deixar ela vazia, essa aqui pelo menos eu deixei vazia. A orelhinha eu vou falar daqui a pouco, são simplesmente 4 pontos baixos no anel mágico. É uma opção, botar ou não, porque aqui vai ter o cabelinho que não vai aparecer, a orelha. Não pode deixar aparecendo. Se fizer uma mecha um pouquinho mais curta, vai depender do cabelo que você for fazer para sua bonequinha. E as florzinhas? Gente, as florzinhas são tudo muito simples, com correntinhas e pontos baixíssimos. Elas servem para muitas coisas, servem para vocês fazerem um convite, botarem de enfeite. Servem para vocês darem um pequeno mimo, assim, para os clientes, ou a florzinha assim, ou um chaveiro. Ser também aquela guirlanda de flores, né, para botar na cabeça. A florzinha pequena, assim, ela talvez não sirva muito para chaveiro, mas se vocês combinarem, por exemplo, assim, que vocês façam a florzinha e um moranguinho, fica bem interessante para um chaveiro, ó. Essa fivelinha que vocês podem dar também como um presente para o cliente, né, botando 3 florzinhas aqui, coloridas ou de uma cor só, passando o fio aqui em volta e depois cola as florzinhas. Ou uma florzinha grande, né? Ou 3 florzinhas pequenas, vai ficar muito bonitinho. Aqui também pro chaveiro, se achar pequeno só essa flor, né? Pode ser com um enfeitezinho a mais. Pode ser um chaveiro só assim, ó. A florzinha com um lacinho. Já é um chaveiro. Ou você pode fazer também com fio de malha.
Com o fio de malha ela vai ficar bem maior. Então aqui já é um chaveiro. Apesar de que essa é um pouquinho diferente dessas outras florzinhas, porque eu fiz com meio ponto alto aqui no meio. Eu fiz um ponto, uma correntinha, prendi o fio no anel mágico, uma correntinha, um meio ponto alto, ponto baixíssimo. Uma correntinha, meio ponto alto, ponto baixíssimo. 5 vezes. Essa é um pouquinho diferente, mas todas as outras aqui eu fiz com só correntinha e ponto baixo. É simplesmente isso, gente. Correntinhas e pontos baixíssimos. Essa aqui eu fiz com 2 correntinhas, ponto baixíssimo, 2 correntinhas, ponto baixíssimo. Até o final faz com 5 pétalas ou 4 pétalas. E as pequenininhas, as menores, eu fiz com uma correntinha só. Olha, gente, as florzinhas pequenininhas eu fiz simplesmente com uma correntinha e ponto baixíssimo. No anel mágico, uma correntinha e ponto baixíssimo, com 5 pétalas ou com 6 pétalas. Eu descobri também que o avesso é muito mais bonito, gente, que o direito. Para a flor, olha, o avesso é perfeito. Essa aqui até foi uma das primeiras que eu fiz. Tá o nó aqui que eu fiz, ó. Nozinho de tecelão, para não desmanchar. Para ser mais prático também, porque é mais prático dar um nó do que ficar escondendo o fio aqui por dentro. Já que você vai fazer várias, é mais fácil dar um nozinho. Gente, olha o tamanho dela. Ela é bem pequenininha, só com uma correntinha e ponto baixíssimo. Eu acho que essa é a flor mais fácil que você já fez. E as rosinhas também, elas são do mesmo jeito. As rosinhas são tão fáceis quanto. Aqui eu fiz, acho que eu fiz 12 correntinhas. Você pode variar essa quantidade também. E aqui eu comecei com, levantei uma correntinha de subida. No próximo ponto, um ponto baixíssimo. Uma correntinha, ponto baixíssimo. Uma correntinha, ponto baixíssimo. Aliás, uma não, gente, desculpa. 2 correntinhas. 2 correntinhas, ponto baixíssimo. 2 correntinhas, ponto baixíssimo. É quase aquele ponto rendinha. Ponto rendinha com uma. Então, 2 correntinhas, ponto baixíssimo. No final, você pode pular uma correntinha. Então, 2 correntinhas, pulei uma, ponto baixíssimo. 2 correntinhas, pulei uma, ponto baixíssimo. 2 ou 3, aqui eu fiz 3. Então, se você quiser variar o tamanho, é simplesmente isso, gente. Você pode fazer do começo até o final. 2 correntinhas, pegar no próximo ponto, com ponto baixíssimo, até o final. Vai dar um resultado de rosinha. Pode pular um ponto no final, pode botar 2 correntinhas ou 3, se você quiser rosinhas maiores ou menores. Mas todas elas ficam muito delicadas, bem pequenininhas. Como eu falei, aqui eu fiz com 12, mas pode fazer com 15 também. E o tutorial, gente, das florzinhas, né, que foi só explicação rápida. Ficar para os shorts, ou num vídeo bem curtinho que eu faça, né, só para não atrapalhar, para não ficar uma postagem muito... para as postagens não ficarem bagunçadas, né, para ter uma sequência lógica. Mas o vídeo que é urgente é o vídeo do Chaves, que tá todo mundo esperando. Então ele sai nessa semana ainda, como eu falei, o mais rápido possível. Obrigada, gente, por assistir. Deus abençoe o seu dia e até o próximo vídeo.